mil injúrias de Fortunato eu suportei o melhor que pude. Mas quando ele chegou ao insulto, então jurei vingança. Via não só puni-lo, mas puni-lo impunemente. Uma maldade não traz nenhum benefício se uma represália atinge o beneficiado. Do mesmo modo, também não há benefício se o vingador é incapaz de se mostrar ao outro como o autor da maldade. Deve ficar bem claro que, nem por palavras, nem por atos, eu dera motivo a Fortunato para duvidar da minha boa vontade. Continuei, como de costume, a sorrir à sua frente. E ele não percebeu que agora o meu sorriso vinha pensar na sua imolação. Tanto em pintura como em gemologia, Fortunato, tal como os seus compatriotas, era uma fraude, mas no que tocava a vinhos velhos era genuíno. Uma pipa de vida que pretende passar para o Montilado e tenho as minhas dúvidas. Como? Uma pipa? Impossível. Ainda por cima, no meio do carnaval? Tenho as minhas dúvidas e fui suficientemente parvo para pagar o preço do verdadeiro amontilado sem consultar antes sobre o assunto. Não consegui encontrá-lo e estava com medo de perder um bom negócio. Amontilado? Tenho umas minhas dúvidas. Amontilado? E precisas tirar. Amontilado? Como está ocupado, estou a ir ter com Lucrezio. Se alguém tem um bom sentido de avaliação, é ele. Ele me dirá. Ha! Lucrezio não sabe distinguir amontilado de xerri. Olha que alguns idiotas acreditam que a capacidade de prova dele é tão boa como a sua. Vamos lá. Aonde? À sua adega? Meu amigo. Não vou abusar da sua bondade. Estou a perceber que já está comprometido. Lucrezio? Eu? Não tenho compromisso. Vamos! Não, meu amigo. Não é tanto compromisso, mas a forte constipação que já vi que o atinge. A adega é terrivelmente úmida. As paredes estão cheias de salitre. Vamos mesmo assim. A constipação não é nada. Amontilado, ele é por abusar da sua hospitalidade. Enquanto a Lucrezio, ele não sabe distinguir xerri de amontilado. Eu é que sei. Fortunato agarrou-se ao meu braço, colocou uma máscara de seda preta e, enrolando-se na roqueló, encostou-se a mim e fez-me correr para chegar ao meu palácio. Não estava nenhum criado em casa. Tinham-se volatizado para se irem divertir com as festas. Tinha-lhes dito que não voltaria antes da manhã e dera ordens explícitas para não se mexerem de casa. Estas ordens eram suficientes, como eu bem sabia, para garantir o imediato desaparecimento de todos eles, assim que eu voltasse às costas. A pipa. É mais adiante, mas repare na teia branca que brilha nas paredes desta cava. Salitre? Correto. Há quanto tempo é que está com essa tosse? Não é nada. Vamos, voltaremos para trás. A sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, amado e feliz como eu também já fui. É um homem que será lembrado. Para mim não tem importância. Voltaremos para trás. Vai ficar doente e não quer ser responsável. Além disso, há o Lucrezio. Chega, a tosse não é nada, ela não vai matar. Verdade, verdade. Mas deve ter todo o cuidado. Uma goloura deste Medoc vai proteger-nos da umidade. Beba. Aos defuntos que rodeiam a nossa volta. E eu à sua de uma vida. Esta adega é basta. Os Montessor eram uma família importante e numerosa. Eu não me lembro sobre razão. Um enorme pé dourado em campo azul. O pé esmaga uma serpente rampante, cujas presas estão embebidas no calcanhar. E a divisa? Nemo me impune na acelite. Ninguém me fere impunemente. Parece um bocado difícil. Ótimo. O salitre, veja como aumenta. Fica pendurado como musgo a cair dos arcos. Estamos debaixo do leito do rio. As gotas de umidade pingam em cima dos ossos. Venha, vamos voltar antes que seja tarde demais. A sua tosse. Não é nada. Vamos continuar. Mas primeiro outra bolada de Medoc. Então não pertence à Irmandade? Como? Não é uma ação? Sim, sim. Você, uma ação? Impossível. Uma ação. A sério? Mostre-me um sinal. Um sinal. Aqui está. Está a brincar. Mas vamos continuar até ao amontilado. Assim seja. Continuamos o nosso caminho à procura do amontilado. Passamos por uma série de arcos baixos, descemos, continuamos e, descendo novamente, chegamos a uma cripta profunda, na qual a má qualidade do ar fazia com que as tochas brilhassem sem chama. No mais remoto extremo da cripta via-se uma outra, menos espaçosa. As suas paredes estavam forradas com restos humanos,
empilhados até ao arco acima, no género das grandes catacumbas de Paris. 3 paredes desta cripta interior ainda assim estavam ornamentadas. No quarto ao lado, os ossos tinham sido arrancados e jaziam promiscuamente na terra, formando um monte de bom tamanho. No meio da parede dos ossos, demos com uma cripta ou recesso ainda mais interior, com uns 4 pés de largura, 3 de fundo e 6 ou 7 de altura. Não parecia ter sido aberta para algum fim em especial, mas apenas ser um espaço formado entre 2 das colossais colunas que suportavam o teto das catacumbas. E o fundo era uma das paredes exteriores, de granito maciço. Foi em vão que Fortunato, levantando a sua fraca tocha, tentou espreitar para o interior do recesso. A luz, quase apagada, não nos deixava ver o fundo. Bem, é por aqui que está o amontilado. Quanto a Lucrécia, Ele é o ignorante. imediatamente chegou ao fundo do nicho e, vendo que não podia avançar mais por causa da parede, ficou estupidamente surpreendido. No instante seguinte, eu tinha prendido à parede. Na sua superfície havia 2 argolas de ferro, a 2 pés de distância uma da outra, na horizontal. De uma delas prendia uma corrente curta e a outra tinha um cadeado. Passada a corrente pela cintura dele, era apenas uma questão de segundos prendê-la do outro lado. Estava demasiado estarrecido para poder resistir. Retirei a chave e recuei para fora do recesso. Passa a mão pela parede. Não me pode deixar de sentir o nitrato. É de facto muito úmido. Devo implorar que voltemos para trás. Não? Então devo deixá-lo ficar aqui, definitivamente. Mas não, sem antes de lhe dar todos os confrontos que puder. O amontilado. É verdade, um amontilado. Enquanto dizia estas palavras, ocupava-me com a pilha de ossos de que já falei. Afastando-a, logo encontrei uma certa quantidade de pedra e argamassa. Com esses materiais e com a ajuda da minha colher de pedreiro, comecei com todo vigor a construir uma parede na entrada do nicho. Tinha apenas terminado a primeira fila de pedras quando percebi que a bebedeira de Fortunato se evaporou quase toda. A primeira indicação que recebi foi um gemido choroso muito fraco que vinha do fundo do recesso. Não era choro de bêbado. Seguiu-se um longo e obstinado silêncio. Coloquei a segunda fileira, e a terceira, e a quarta, e então ouvi furiosas sacudelas na corrente. O ruído arrastou-se por vários minutos, durante os quais parei o meu trabalho e me sentei na pilha de ossos para poder prestar atenção com mais prazer. Quando o último tinido deixou de se ouvir, voltei ao meu trabalho com a colher e terminei sem interrupção a quinta, a sexta e a sétima fileira. A parede estava agora quase à altura do meu peito. Parei novamente e, segurando a tocha sobre a parede, lancei alguns tenues raios de luz sobre a figura lá dentro. Uma sucessão de gritos altos e agudos, saídos subitamente da figura agrilhada, quase que me fizeram recuar. Por um breve instante hesitei, estremeci. Desembainhando a minha espada, comecei a tentear dentro da abertura, mas depressa me acalmei. Coloquei a minha mão na solidez da catacumba e senti-me tranquilo. Aproximei-me da parede e respondi aos gritos daquele que clamavam. Ecoei-os, prolonguei-os e até os ultrapassei em altura e força. Quando eu fiz isto, o gritador calou-se. Já era meia-noite e a minha tarefa estava a terminar. Tinha acabado a 8ª, a 9ª e a 10ª fileira. Tinha feito uma parte da 11ª e última. Faltava apenas colocar e cimentar uma única pedra. Lutei com o seu peso. Coloquei-o parcialmente na posição pretendida, mas então veio do nicho uma risada fraca que me arrepiou os cabelos. Seguiu-se-lhe uma voz triste, que tive dificuldade em reconhecer como a senda do nobre Fortunato. Uma boa piada, realmente. Uma excelente piada. Ainda nos vamos rir muito sobre isso lá no palácio. A beber o nosso vinho. Sim, é melhor irmos. Por amor de Deus, Montessor. Sim, por amor de Deus. Fortunato. Fortunato. Pronto, está feito. Está feito. Ainda nenhuma resposta.
Atirei uma tocha pela abertura que restava e deixei-a cair lá dentro. Como resposta, descome apenas o tilintar dos sinos. Apressei-me a terminar o meu trabalho. Coloquei a última pedra na devida posição e cimentei-a. Sobre a nova parede, reconstruí a velha cama de ossos. Durante este meio século, ninguém os perturbou. Descansa em paz.